pode ser que a gente vire a mão. Mas a gente tá pessimista, né, Pedroso? Eu acho que tanto você aí da renda variável, como eu da mesa offshore, a gente não vem recomendando muito bolsa esse ano, não. E aí a questão é para onde vai a economia lá fora, né? Porque a bolsa brasileira, ao contrário que lá fora, tá muito barata. Se não tiver nenhuma grande crise, com um cenário de commodity ainda em alta, a gente deveria ver um movimento ainda de alta para a bolsa local. É você conseguir trazer a inflação sem induzir uma recessão. É literalmente um cenário perfeito, que eu atribuo pessoalmente a probabilidade baixa. Não deveria ter essa queda. E por que teve essa queda? Pela queda do preço de commodities. Então isso trouxe para uma queda ali de uns 4,1% acima do que era esperado. Muito boa tarde a todos. Mais um resumo semanal diretamente aqui dos estúdios da Criteria Financial Group, né? Mudamos o nosso logo recentemente, nossa marca, né? Para, enfim, solidificar nossa posição como grupo financeiro. Estou aqui com o meu querido sócio, amigo, Thiago Pedroso. Pedroso, muito boa tarde. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Tudo certo, Pedroso. Se não der certo minha carreira no mercado financeiro, eu vou virar âncora. Você acha que Jornal da Jovem Pan ali podia estar eu lá, né? Eu acho que a beleza não ajuda, mas vamos lá. Mas brincadeiras à parte, galera. A gente vai dissecar aqui, né, o contexto global, o contexto doméstico. E, enfim, vocês já estão muito bem acostumados. Sem mais delongas, queria já get to the point. Pedroso, essa semana a gente teve decisão de 10 bancos centrais ao redor do mundo, tá? Do G20, as 20 maiores economias do mundo, 10 decidiram essa taxa de juros essa semana. Lógico que com destaque para o Banco Central americano, no final do dia, o juro neutro, o juro de equilíbrio nos Estados Unidos, define o juro de equilíbrio em outros países. Afinal, lá é o famoso ativo livre de risco, título do tesouro do governo americano. E antes desse dado, né, desse comunicado, que tem bastante coisa pra gente falar, o mercado até deu uma estressada, né, na quarta e quinta-feira, pós-Powell, a gente teve um dado de inflação muito ingrato no Canadá. O Canadá que está do lado dos Estados Unidos em termos de geografia, e o Canadá também, o primeiro banco central de país desenvolvido a pausar a sua alta na taxa de juros. Isso aconteceu na virada do ano, dezembro para janeiro. Eles pausaram em 4% e tiveram que retomar esse aperto monetário em março, né? E o mercado já começa a precificar que eles vão ter que ir mais longe ainda. A inflação no Canadá surpreendeu, né, para 4%, a expectativa era 3,7%, né, o índice cheio. E eu nunca, né, nos meus 6 anos de mercado, vi dado do Canadá influenciar a curva de juros americana. Mas influenciou, Pedroso. Na terça-feira a gente viu a curva abrindo, e não foi por causa do Fed, que o Fed era na quarta. Não saiu mais nada. A única coisa relevante que eu tenho aqui é esse dado, né? Então pode ser um sinal de alerta. Mas vamos lá. Evento mais importante da semana. Decisão do Banco Central americano. Galera, aqui não tem muito segredo, tá? O que chamou a atenção do mercado, o que assustou e fez com que a gente visse esse sell-off em bolsa, foi de fato o gráfico de pontos. Né? A cada 2, 3 reuniões, se eu não me engano, o Fed divulga as projeções de cada dirigente em termos de taxa terminal no fim de cada ano, tá? E eles divulgaram na reunião de setembro. E a gente viu uma taxa terminal para final de 23 mantida em 5,6%, que implica mais uma alta de 25 pontos. Lembrando que os Estados Unidos operam com intervalo, né? Hoje está entre 5,25 a 5,5%. O Fed está falando que até o fim do ano vai ter mais uma alta de 25 pontos e a média desse intervalo dá os 5,6%. Isso sem novidade, já estava pincelado no último gráfico de pontos. O que chamou a atenção foi o que veio para ano que vem. Eles tinham postos no último gráfico de pontos 100 pontos de corte. Agora a gente está falando de 50 pontos de corte. Então o juro no final de 2024 nos Estados Unidos vai ser 5,1%, de acordo com o Fed. Final de 25, 3,9%. Então, 125 pontos de corte. O ciclo de corte de juros começa a ser agressivo só em 2025. Então, aquele higher for longer, alto por mais tempo, de fato foi a mensagem que o Fed tentou passar. O mercado correu para ajustar isso, né? A gente viu lá na CME, que é a plataforma da Bloomberg, coloca as expectativas de mercado. Tava em junho, se eu não me engano, né? A primeiro corte de juros anteriormente. E hoje eu vi o primeiro corte de juros já está lá para novembro do ano que vem. É exatamente isso, Pedroso. O mercado precificou e fez através da curva de juros, através dos swaps, né? Enfim, a gente está falando que o 10 anos, né, que é o juro futuro americano, está rodando num patamar de 4,45%. Bateu 4,5% hoje pela manhã, né? E essa é a máxima desde 2007. Mas vale colocar um adendo também, né?
A gente já falou isso lá atrás, que o mercado tá super bipolar, né? O mercado tá mudando ali de narrativa muito rápido para lá e para cá. Inclusive a gente viu isso acontecer também lá no Fed com os dirigentes. Então agora, e aí você me corrija se você acha o contrário, agora eu acho que de fato o Fed precisava tomar uma decisão mais dura. Principalmente a gente viu a alta do petróleo nos últimos dias, que pode trazer ali um impacto para a inflação americana. Então ele com essa decisão mais dura, ele, opa, calma aí, para quem está operando ali, por exemplo, fruto de petróleo, ele fala, opa, calma aí, se os Estados Unidos talvez tiver uma desaceleração ou o cenário de juros impactar a economia, talvez o petróleo não deveria subir tanto. E até entrando num gancho, né, a gente teve a notícia essa semana de que a Rússia ela bloqueou as exportações de petróleo para tentar resolver o problema de demanda interna dela. Então, o mercado fez uma leitura aqui de que isso é temporário, então, tecnicamente, isso não trouxe impacto, e o petróleo no dia, inclusive, caiu 0,25%. Só que eu faço até uma leitura diferente. Eu acho que, além dessa questão da Rússia ser temporária, um mês com a Rússia cortando exportação de petróleo deveria ter feito um estresse ali no preço do petróleo. Lembrando aqui que a Rússia é a maior fornecedora do Brasil, tá? Em termos de diesel atualmente. Então isso pode ter um impacto nos preços domésticos bem relevante. Depois eu até vou comentar no caso da Petrobras, se isso se estender poderia ter um impacto, tá? Mas deveria ter trazido. E mesmo assim o petróleo caiu ontem, hoje teve um movimento ali de alta, mas voltou tudo o petróleo. Então talvez a decisão do Fed vá em linha de eu preciso ser duro para controlar expectativas econômicas, de inflação e preço de commodities. Ele fez um famoso hedge ali. Se o Fed fala mole, né, se ele é dovish, o que acontece? Bolsa sobe, dólar cai, petróleo sobe. O que isso faz no contexto macroeconômico? Cria condições financeiras mais suaves. E isso por si só eleva as expectativas de inflação. Né? Então ele está numa saia justa já há algumas reuniões, né, de não poder dar indícios que esse ciclo de corte de juros vai começar. Né? Senão o mercado já antecipa isso e dificulta o trabalho dele atualmente em manter as expectativas de inflação em xeque e até mesmo a inflação corrente controlada. Né? Então a minha leitura também é essa. O Powell, quando ele falou ali na coletiva de imprensa de 30 minutos, eu achei ele muito parecido com as outras reuniões. Tá? Falou e nada disse. Alguns destaques foi que perguntaram para ele se o cenário de soft landing era o cenário base dele. Ele deu uma sambada ali, uma gaguejada e falou não, a gente não trabalha com esse cenário base, é possível acontecer isso, é possível acontecer aquilo. Tentou, enfim, fugir do tópico, tá? Essa foi a minha leitura. Mas o que estressou o mercado foi o gráfico de pontos e o sumário das projeções econômicas, o famoso SEP, Summary of Economic Projections, que eles também divulgam, né, uma vez a cada 2, 3 reuniões, tá? E o que colocaram nesse sumário de projeções econômicas? A gente está falando, pessoal, que o crescimento dos Estados Unidos foi revisado para cima esse ano de 1% para 2,1%. Tá? O Fed espera que a inflação núcleo esse ano nos Estados Unidos fique na casa de 3,7%. Tá? Para ano que vem já deve começar a cair para 2025 também. A gente só bate a meta de 2% em 2025. A minha leitura foi a seguinte. A inflação projetada pelo Fed ficou praticamente estável, não mudou em relação à reunião de junho. Mas os juros foi bem para cima. Né, especialmente para 24 e 25. Né? Então, engraçado essa expectativa de juros subir e inflação não cair. Né? Mostra, de fato, que a última milha nesse processo de política monetária é a mais difícil. Agora, fazer uma analogia, Pedro. Imagina você é um cara obeso. Você pesa 120 quilos. Você quer ir para 70 quilos, que é o peso ideal para você. E de 120 para 90 é uma coisa. E de 90 para 70 é outra. Esses 20 quilos finais, meu amigo, você tem que ser persistente. Tem que comer salada e correr no parque todo dia. Não pode dar mole. E essa é a mensagem que o Fed quer transmitir. Evitar qualquer tipo de desastre, né? Que foi o que aconteceu na década de 70. O Powell deixou bem claro no Jackson Hole, né, no simpósio do ano passado, que ele vai, enfim, incorporar um Volcker ali, né? Enfim, não vai deixar essa inflação ficar enraizada, tá? Então, um peso maior para a inflação e um peso menor para a atividade econômica. Até porque Estados Unidos hoje navega a uma velocidade de cruzeiro não precisa de fenomenal, colocar né? peso na atividade econômica, né? Exatamente, Pedroso. Só para finalizar aqui esse contexto do Fed, que é o que vai mais demora hoje, né? Porque realmente é muito importante. Para mim, o que foi até mais, enfim, importante para a leitura do mercado foi o long term rate, a taxa de longo prazo, né? Ela se manteve, a média, em 2,5%. Então, você pega a média dos 19 dirigentes, se manteve em 2,5%. Mas a mediana foi para 3,3%. Então teve muito mais pontinho ali, né, no longo prazo, esperando um juro neutro americano maior. Isso impacta o mundo inteiro, tá?
É um pouco dessa mensagem que eu queria passar, pessoal. Não foi uma decisão unânime, tem muita dispersão no gráfico de pontos. Se eu não me engano, talvez a maior dispersão na história, nos últimos 50 anos. Geralmente 3, 4 dirigentes diferentes do consenso. Hoje foram, enfim, 7 dirigentes diferentes do consenso, né? Então é bastante coisa, tá? A galera tá um tanto quanto perdida. E só para não levar também na risca, né, ao pé da letra, essa projeção do Fed, olha só que engraçado. Setembro de 2021, vamos voltar no tempo. A inflação estava 5% já nos Estados Unidos e o Fed soltou o seu gráfico de pontos. Ele estava projetando um juro em 2023 de 1%. Hoje a gente está em 5,5%. Né? Então tudo pode acontecer, galera. Não me surpreenderia se do nada acumula, né, essas restrições econômicas que a política monetária fomenta e vem uma desaceleração severa. Não me surpreenderia. Eu até sendo super honesto. complementaria. Quando a gente fala das expectativas futuras e a gente vive comentando delas, né? Ela é muito mais uma leitura do hoje do que o de fato vai ser amanhã. Então a gente está colocando, né? Você acabou de comentar, né? A nossa expectativa de juros para agora é totalmente diferente o que está acontecendo do que era alguns anos atrás. Então tudo que a gente está falando talvez mude até lá, mas é importante a direção disso para o que vai acontecer no curto prazo no mercado e tentar fazer uma leitura do que é lá na frente. E aí eu queria complementar uma coisa, embora tenha muitos grandes nomes que discordam, né? A gente acabou de falar hoje com um estrategista e ele estava muito convicto que vai ter uma desaceleração mais forte na inflação americana e, consequentemente, veríamos isso no impacto nos juros americanos. É uma posição convicta lá da casa que está operando em juros americanos, de que vai ter uma queda de juros americanos lá para o final do ano, início de 2024. Então a gente está num ponto que de fato tem ali muita dúvida do que vai acontecer e tem divergências de opiniões. Trazendo uma divergência, né, Pedro? Semana passada a gente falou do Ray Dalio, que falou que ele não compra a dívida americana de longo prazo, que ele tem medo do risco fiscal e acha que os juros podem subir mais ainda. Essa semana eu trago outro gestor de multimercado lá fora, os hedge funds, que é o Bill Ackman, um cara que a gente respeita super aqui, né, e gosta dos seus insights. O que ele falou? Eu acredito que os juros de 30 anos nos Estados Unidos vai subir para 5,5%, que seria um nível pertinente dado a inflação de longo prazo, né, e o risco fiscal americano, entre outros fatores. Eu até posso... E eu te diria que isso é um nível de achismo, porque, assim, de fato, a questão fiscal é algo mais palpável, né? Mas outras condições de inflação é mais difícil de você ter perspectiva. Então, quando a gente fala de um prazo mais longo, é difícil, de fato, você conseguir. Muito difícil. Então, mas ele dá 6 pontos, mas tá, Pedro? Como discutir, né, com o Bill Ackman? Então, quem sou eu? É que você vê, pô, a gente já falou, Jamie Dimon, Sim. que é o CEO do JP Morgan, ele falou numa entrevista em Singapura, numa coletiva de imprensa que ele teve 2 semanas atrás. Não me surpreenderia ver o petróleo a 120 e ver o juro de 10 anos, americano, não era nem 30, a 5,5. Aí vem o Ray Dalio e fala cash is king, galera, curto prazo no tesouro ali até 1 ano, garante seu dinheiro que pode estressar mais as vértices longas. E agora o Bill Ackman, né? Essa é a beleza do mercado, né? Você pode fazer argumento para tudo, tem uma subjetividade enorme. Mas o que o Bill tá falando pra gente, tá? Os juros de 30 anos nos Estados Unidos devem continuar subindo, citando ele diretamente aqui. Não temos mais o impacto deflacionário da terceirização do processo de manufatura para a China. Pelo contrário, estamos vendo uma troca de eficiência na cadeia de suprimento por segurança. Nearshoring, internalizar a cadeia produtiva, tirar da China que tem a mão de obra barata. Isso aumenta o custo do produto final. O preço de energia está subindo, aumentando as expectativas de inflação. Estamos vendo um aumento de greves no mundo. A indústria automotiva americana está em greve, a indústria de Hollywood, entretenimento, está em greve. O Reino Unido nem se fala, né? Uma greve generalizada. A França, então, está em greve. Foi a vida inteira. Então, né? a gente está falando que aumento de salário pode estar por vir. Não há nenhum sinal de disciplina fiscal nos Estados Unidos, com a dívida batendo 33 trilhões recentemente e aumentando em $1 trilhão por mês. $1 trilhão por mês. Isso é impressionante, realmente, pessoal. Os compradores dos títulos do governo americano mudaram. E os novos compradores estão mais sensíveis a preço, pedindo juros mais altos. Pedroso, vamos tentar digerir isso? Eu quero te fazer uma pergunta. Tá. Você acha que vem mais uma alta de juros esse ano? Eu acho que existe uma probabilidade grande. A questão é separar o curto prazo do longo prazo. Mas só vem 25 ou não vem? Qual que é seu call? Eu acho que não viria mais uma alta esse ano. Eu acho que a gente vai ter, de fato, algum nível de desaceleração na economia americana até o início do ano que vem. E aí, embora eu não acredite em queda também, eu acredito que o mercado talvez traria para antes, né? Esse início de queda talvez não seria lá em dezembro. Então, minha aposta é que
deveria vir. Mas é um discurso tão passado, né? A gente tá desde o começo do ano achando que vai vir uma desaceleração. Acabou de sair hoje dado Duro ontem, isso, né? Dado de O desemprego. mercado tá tentando tradar esse pivô do Fed já desde o final do ano passado. E Exato, sempre toma ali exato. água no chope, né? Especialmente está investindo em renda fixa, né? Porque a bolsa subiu desde então, né? Mas os bancos de Wall Street concordam com você, tá? Depois do gráfico de pontos da coletiva que teve, né, o comunicado, eles não mudaram suas projeções de juros. A grande maioria projeta manutenção no atual patamar. São só 4 bancos, Bank of America, Barclays, Citigroup e LH Mayer, não conheço esse, que estão projetando um aumento de 25 pontos. Tá? O resto tudo, JP Morgan, Goldman, HSBC, Jefferies, Wells Fargo, UBS, tá falando hold. Tá? Só para contextualizar vocês, galera. Legal. E, Pedroso, tem um gráfico que eu queria mostrar para o pessoal aqui que eu achei muito legal. Com os juros de 10 anos nos Estados Unidos chegando hoje pela manhã ao nível mais alto desse ciclo de aperto e ao nível mais alto desde 2007, pré-grande crise financeira, 4,5%, ele finalmente voltou para sua média histórica desde 1790. 1790, desde que os Estados Unidos ficou independente ali do Reino Unido, né? Olha que legal esse gráfico, galera, só para vocês verem, né? Vocês podem ver que na década de 70, né, teve um spike enorme, o juro foi para quase 20%, né, o de 10 anos, né? A época Volcker, que estava a época de estagflação e etc, não vou entrar em detalhes. E aí, nos últimos 10 anos, a gente ficou com uma taxa de juros próxima de zero, né? E finalmente volta com um spike absurdo, né? Enfim, um aumento exponencial para essa média, desde que os Estados Unidos se conhece como país, né? Então, de fato, Pedroso, pode ter bastante assimetria para longar prazo em uma carteira de renda fixa lá fora. Sim. Né? Eu faria isso de forma cuidadosa. Não acho que tem que ficar tudo na ponta curta. Né? Acho que, uma carteira conservadora lá fora pode ser composta da seguinte forma: 70% em renda fixa de curto prazo, até 2 anos de vencimento, com viés para tesouro americano, porque os spreads de crédito estão fechados, com o mercado precificando o pouso suave, e 30% prazos um pouco mais longos, focando ali na versa de 5 anos, que apresenta um dos maiores juros real hoje na curva de juros, né? Então pega a inflação implícita, desconta pelo juro nominal futuro, a gente está falando de 2,5% de juro real na versa de 5 anos hoje nos Estados Unidos. Acho que faz sentido e aos poucos, né? Você pode ir alongando essa duração do portfólio, mitigando esse risco do reinvestimento, né? E também, se a bolsa proporcionar um ponto de entrada mais atraente, a gente está monitorando aqui, pode ser que a gente vire a mão. Mas a gente está pessimista, né, Pedroso? Eu acho que tanto você aí da renda variável, como eu da mesa offshore, a gente não vem recomendando muito bolsa esse ano, não. Na bolsa americana, de fato, já está negociando um múltiplo. E você tem as diferenças, né? E aí a questão é para onde vai a economia lá fora, né? Porque a bolsa brasileira, ao contrário que lá fora, está muito barata. Se não tiver nenhuma grande crise, com o cenário de commodity ainda em alta, e se o fiscal aqui não atrapalhar, a gente deveria ver um movimento ainda de alta para a bolsa local. Mas lá fora você tem uma assimetria contrária, né? Você tem uma relação de risco hoje maior, porque já estão negociando a múltiplos relativamente altos ativos, os índices lá fora. Então, tudo depende, eu acho que, felizmente ou infelizmente, das condições, acho que mais lá de fora, Estados Unidos, os juros não explodir para 5,5, como o Bill Ackman está falando, do que das condições internas do Brasil. Embora é muito importante a gente... E até fazer um exercício aqui, né? Enfim, padeiro mesmo, exercício conta tranquila. Projeção Copom fim do ano que vem, né? Mercado, tá falando no quê? 9% de juros? Fala 9,5%. 9,5% taxa terminal no Brasil. Projeção Fed, Estados Unidos, vamos falar 5% ano que vem. Vocês preferem comprar o quê? Dólar mais 5 ou real mais 9? Né? Não sei. Acho que começa a ficar bem acirrada essa disputa. E o grande argumento daqueles que defenderam o real desde o início do ano, que era o diferencial de juro, o maior juro real do mundo no Brasil, começa a se dissipar. Né? Verdade, mas até agora a gente não viu uma alta relevante do dólar. Né? Então tem o segundo argumento, que quando você pega o período que a moeda brasileira teve a maior desvalorização, foi exatamente o período de commodity fraca. Quando a gente pega a década de 2000, quando o commodity bombou, a gente viu o dólar chegar a níveis de preço de R$2 do dólar, real dólar, né? Exatamente porque você tinha uma relação muito positiva de preço de commodity. Naquela época, com commodity lá em cima, todo mundo investiu muito, então aumentou muito a produção, você veio essa década seguinte, e agora a gente está vendo um cenário contrário, de commodity estruturalmente para cima. Então isso é um fato positivo, mas é lógico que o juros americano é muito relevante. E aí vai entrar naquela discussão, né? Quem está certo? É o estrategista aqui que acha que os juros tem que cair, ou é o Bill Ackman que fala que vai mais para cima? Então acho que essa vai ser a discussão daqui em diante para uma eventual nova pernada de valorização ou desvalorização cambial do dólar.
Pedroso, perfeito. E até nas últimas 10 semanas consecutivas, o índice do dólar se valorizou, né? Contra uma cesta de moedas desenvolvidas. Euro, ien e pound, né? São os principais ali. 10 semanas consecutivas de alta, maior nível em 6 meses para o dólar index. E o real se manteve bem estável. Bem estável. Né? Ele bateu, beleza, os 4,75, 4,80, mas tá nessa 4,80, 4,90 há um tempo. É porque tem uma diferença quando você pega moeda de cesta de emergentes como um todo, você tem uma composição grande da China, às vezes, que é um país que não necessariamente se beneficia com a alta das commodities, né? Mas se você exclui ela e pega apenas países que têm uma correlação mais forte com commodity, esses países manteve a moeda relativamente valorizada. Exatamente. Então, o Brasil, alguns países aqui da América do Sul, eles conseguiram, excluindo ali alguns fatos específicos, né, de países cheios de problema. E até um fato curioso, depois, exclui a Argentina dessa conta, né? O Brasil não é mais o país da América Latina que tem maior juro nominal do mundo. Os ticanos do mundo passou não, a né? gente, Perdão, né? Os ticanos não, os colombianos. Os colombianos. Então, os colombianos hoje, depois da Argentina, exclui a Argentina, que não dá pra comparar. Eles É têm um difícil juro até fazer a conta, 13,25 nominal. O Brasil o juros tá é 12,75. negativo, na verdade, na Argentina, né? Eles têm uma inflação maior do que a taxa de juros. Exato. Taxa de juros é 120%, a inflação roda 140%. Juro real negativo de 20%. Dá uma loucura aquele negócio. Mas a Colômbia hoje tem uma taxa de juros maior do que a do Brasil. Os ticanos estão em 11,75, tá? Você tá falando nominalmente, né? Nominalmente, Eu tô esquece o falando real. de juros real. Eu tô Juros falando real, nominal. o Brasil era até então o maior juros real do mundo. O México passou o Brasil agora, a gente é o segundo maior do mundo. Então legal. Então a Colômbia passou em termos de juro nominal. Só que a Colômbia tá com uma inflação rodando na casa de 10, 11%. Então, okay. Então o juros real na Colômbia tá por volta de 2, 3%. E eu tô falando só América Latina, você tá falando mundo. Sim, então, mundo. O Brasil é o segundo país com o maior juro real do mundo. Legal. Legal ver isso. E galera, só pra finalizar essa questão do Tesouro Americano, né? Enfim, que é muito relevante. Olha esse gráfico aqui, Pedroso. Em 2021, quem estava alocado no Tesouro de 10 anos nos Estados Unidos perdeu 4,4%. Em 2022, perdeu 17,8%. E até agora, em 2023, perdeu 1,5%. A gente tá falando de um acumulado de mais de 20% de queda em 3 anos, tá? Nunca na história o Tesouro de 10 anos se desvalorizou por 3 anos consecutivamente. A gente pode estar fazendo história aqui se 2023 fechar como está hoje, tá? Só para vocês verem o nível, né, do aperto monetário que foi conduzido. E por fim, Pedroso, você já comentou, né, do diesel, petróleo, enfim, a gente pode falar daqui a pouco também, mas só para finalizar minha parte e passar para você que é importante para a gente falar de Brasil e etc., Reino Unido. Teve um dado de inflação no Reino Unido muito positivo, né, que saiu um dia antes da decisão do Copom inglês. Que foi a inflação, que a expectativa era 7, veio em 6,7. E o core também caiu. E todo mundo falou, que ótimo. O Reino Unido era a maior inflação da Europa, se eu não me engano, né? Ainda tá, né? Ainda tá. A zona do euro é 5,2 de inflação. O Reino Unido é 6,7. Isso o índice cheio, tá? E aí, na quarta-feira, quando saiu esse dado, a reunião do Copom inglês, né? Era na quinta, o mercado começou a precificar 50% de chance de manutenção e 50% de chance de um novo aumento. Antes estava dado que ia aumentar em 25 pontos, né? E aí, o Banco Central inglês foi lá e manteve os juros inalterado. 5,25 hoje a taxa do Banco Central inglês. E o mercado está esperando cortes a partir do final do ano que vem, né? Só em setembro do ano que vem que a gente deve ver os juros caindo por lá. Lembrando que o Reino Unido e a Europa como um todo tem um cenário estagflacionário bastante duro. O crescimento tem desapontado por lá, não é igual aos Estados Unidos que vem PIB acima, PMI acima, consumo acima, emprego acima. Não, todos os indicadores recentes no Reino Unido e na zona do euro como um todo têm vindo abaixo, né? E chama atenção especialmente aqui também para a França e para a Alemanha, que trabalham com PMIs bem negativos, na casa de 45 pontos. 45. Só para entenderem, né? O PMI, que são os índices de atividade econômica, quando estão abaixo de 50 pontos, significa que o país está ali, que aquele índice específico industrial, de serviço ou ambos, ele está em território de contração. Quando está acima de 50 pontos, é território de expansão. E a Europa, inclusive hoje, saiu diversos dados, todos vieram até acima do esperado, mas todos ainda abaixo de 50 pontos. Muito baixo, e aí fica a dúvida, né? Se a Europa já está numa recessão, se os Estados Unidos eventualmente entra nela, mas tentando ser muito breve aqui, falando de mundo, né? Mundo ocidental. Estados Unidos crescendo mais e vislumbrando juros mais altos. Europa crescendo menos e também vislumbrando juros mais altos porque a inflação não cede Alguma como coisa deveria. não faz sentido nessa história, né? É muito estranho a equação europeia, mas eu não vejo nenhum upside, por exemplo, para você carregar euro na sua carteira. O que o euro tem?
Tem diferencial de juros? Não tem. Tem termos de troca? Pô, os caras são importadores líquidos de commodities, né? Eles estão deficitários na balança comercial. Tem crescimento? Também não tem crescimento. A Alemanha contraiu, né, que é a maior economia da Europa, por 2 trimestres consecutivos, que livre o texto já enquadra uma recessão técnica, né? Então, pô, tô até pensando em fazer na física aqui um short no euro. Eu olho pra moeda dos caras e falo, o que esses caras têm? Você vê como a narrativa do mercado muda rápido, né? No final do ano passado, a gente falava da Europa crescendo. Muda rápido. E a gente agora fala de uma desaceleração lá. Eu acho que, de fato, a gente tá em tempos que as coisas mudam muito rápido. E é legal de passar essa subjetividade, que é a beleza do mercado de macroeconomia ao todo, né? Você pode olhar o copo meio cheio, você pode olhar ele meio vazio, você pode defender uma narrativa, você pode defender outra narrativa. Você tem argumentos para basear todas as narrativas, porque os dados no mundo inteiro estão muito conflitantes hoje, né, Pedroso? Então, muita incerteza, tá? E a gente aqui tenta sintetizar isso e trazer algumas opiniões pessoais, né? Para até divertir a galera que nos acompanha. E aí, até umas opiniões pessoais, mas mostrando as diferenças de narrativas, de perspectivas, né? Porque às vezes você tem aquele cara que fala, é isso e isso. E aí é difícil para quem tá do outro lado formar uma opinião mais concreta. Mas, concordo muito legal. Perfeitamente, Pedroso. Última coisa relevante lá fora é que o governo americano está na beira de um shutdown, né? De novo, né? Em 2018, teve uma paralisação na máquina pública, tá? O que quer dizer isso? E foi a paralisação mais longa que já teve, que foram 34 dias que as agências federais não funcionaram. O ano fiscal americano, ele começa dia 1 de outubro, no final do mês, começo do mês que vem. E até o dia 1 de outubro, o Congresso tem que aprovar o orçamento para financiar as agências federais, né? Desde a questão, né, do INSS americano, digamos assim, até o transporte público e por aí vai. Tem que ter dinheiro para rodar a maquininha. E não chegaram a um consenso, né? A Câmara ela é majoritariamente republicanos, o Senado é majoritariamente democratas, tá tendo uma baita guerra civil entre os republicanos, né? Os mais de direita e os mais centro, porque os mais de direita querem aprovar um orçamento que é 200 bilhões abaixo do que os mais centros querem, e aí se manda isso pro Senado, os democratas não aprovam, uma baita pindaíba. E tudo indica que não vai ser aprovado até dia 1 de outubro. Tá, então a gente pode ver sim essa paralisação do governo, já aconteceu no passado, não é teto da dívida pública, não é que quem tem tesouro não vai receber seus juros, é o orçamento para rodar as agências federais. Tá, isso já aconteceu algumas vezes, tá, para ser bem honesto. E a discussão se vai acontecer ou não acontece todo ano. Todo ano. Será que vai? Não vai? Eles aprovam lá no último dia. Qual que é o impacto se acontecer, Pedroso? Os funcionários são demitidos, boa parte deles, depois eles voltam. Mas enquanto ficar paralisado, essas pessoas não vão ter renda, então não vai ter consumo. Aí fizeram estimativas que enquanto ficar paralisado por mês pode perder ali 6 bilhões a economia americana, que não é nada praticamente. Mas é mais ou menos esse o impacto, né? Legal. Terminou lá fora? Pedroso, terminei. Te confesso que eu queria falar bastante, mas acho que a gente pode ir para o Brasil, viu? Vamos lá, o Brasil também não é demorado hoje. A gente tem notícia importante, mas não em quantidade. Começar aqui só com o boletim Focus rapidinho, a gente teve uma queda nas projeções de inflação e é diferente, né? Porque a gente tá vendo o petróleo subir, ali uma pressão talvez para um aumento do preço de diesel. Então é importante que o mercado parece que se acomodou aqui mais ou menos nessa projeção de inflação para esse ano. Tá agora em 4,86%, era 4,93% na último dado do boletim Focus. E aí me parece que a gente deve estacionar mais ou menos nesse parâmetro. Pouquíssimas casas apostam que fica abaixo do teto da meta, que é 4,75. Balança comercial continua sendo surpreendente, né? A gente viu essa semana dado da balança comercial positiva ali em quase 2 bilhões. E aí tem expectativas de algumas casas, né? Eu vou até subir aqui. De que o Brasil pode ter um superávit. Eu subi uma matéria que fala em 80 bi, mas eu cheguei a ver até 90 bi, que seria, se chegar em 90 bi de dólares a balança comercial hoje, seria o maior superávit desde o início da série. Pedro, você acha que é isso que está segurando tanta moeda? Eu acho, claro, que é isso. Ser, né? Você tem um fluxo de entrada muito grande de dólar e a relação de moeda é uma relação de oferta e demanda. Eu acho que com certeza... É basicamente outros países comprando as nossas commodities e pagando em dólar. Que depois troca para real e cria uma estabilização no mercado de câmbio. Exatamente. E aí você pega correlação isso com a década de 2000, como eu disse, né? Que o dólar foi negociado em níveis de preço bem mais barato. Você vê que o nosso momento é positivo para isso. É que você tem que ter outras condições para o dólar talvez ter uma desvalorização. A gente vê ali o dólar abaixo de R$5, que depende das condições de juros lá de fora. Mas com certeza isso é o que está segurando o preço da nossa moeda. Com os últimos dias, com o que aconteceu lá fora, se não fosse essa questão, a gente provavelmente estaria vendo o dólar subir muito mais forte. E essa, sim, é uma perspectiva meio que geral. Você deve acompanhar isso em várias casas, falando bem
de moedas emergentes, principalmente países E eu vi... exportadores líquidos de Eu queria te fazer outra commodities. pergunta, pô. E na honestidade mesmo, que eu tô curioso. Sabe o Márcio Fontes, que é o gestor da Asa Hedge? Sim. Foi o melhor fundo multimercado no passado, né? Acertaram bem as teses. Eu tava vendo um vídeo dele falando o seguinte. Pô, se a gente tem uma recessão nos Estados Unidos, isso em tese seria negativo pro real, porque o mundo busca relativo. proteção, Mas eu entendi. né? E se você tem uma economia expandindo, os juros continuam altos por mais tempo, que aumenta o carrego do dólar e cria o que a gente está acostumado, que é uma pressão negativa para nossa moeda. Qual que é o melhor cenário para o real, sei lá, bater 4,5, né? É o soft landing, né? É você conseguir trazer a inflação sem induzir uma recessão. É literalmente um cenário perfeito, né? Que eu atribuo pessoalmente a probabilidade baixa. Vamos trazer para a história o que aconteceu na década de 2000, né? A gente saiu de uma crise que foi a bolha.com, estressou tudo, veio o Lula, estressou tudo, a gente viu um cenário de estresse. E aí, quando o Lula assumiu, ele conseguiu pelo menos levar a condição, as questões fiscais mais ou menos ok, continua aumentando o gasto, tudo, mas isso foi muito compensado pela alta do preço de commodity, que despejou muito dinheiro no Brasil. Dado isso, os Estados Unidos teve um período naquela época de crescimento ok, não teve recessão, mas também os Estados Unidos não estava crescendo tão forte como está crescendo agora. Então, a gente ficou no relativo bem posicionado, né? Superávit na balança, a gente não tinha um competidor, que é os Estados Unidos, crescendo 4% ao ano. Como que eu faço uma competição de Brasil, né, da Petrobras contra a Apple? É lógico que o dinheiro vai para a Apple, não vai vir para a gente. Então a gente não tinha esse competidor crescendo tão forte, enquanto a gente crescia mais do que a média. Então acho que a correlação de câmbio, ele tem várias variáveis, né? Então essa é muito importante. O Brasil vai crescer mais do que na média dos Estados Unidos, a gente vai ter uma taxa diferencial de taxa de juros positiva, a gente vai ter um cenário de balança comercial positivo, então tem várias variáveis. A questão é o que vai acontecer. Balança, parece que commodity tá encaminhado, ótimo. Se os Estados Unidos não entrar numa grande recessão, tiver um soft landing, ótimo. Fantástico. Aí o terceiro ponto, taxa de juros, a gente tem um diferencial relativamente positivo. Ótimo. Se isso acontecer, a gente teria todos os argumentos para justificar uma queda do dólar. E é lógico, o governo não fazer nenhuma grande bagunça fiscal. E aí eu até vou comentar daqui a pouco da questão fiscal. Mas manda bala, só Vamos queria lá. fazer esse adendo. Ibovespa caiu 2,24%. E até que o Ibovespa caiu tranquilo, né? Lá fora a gente teve uma semana pesada também. Caiu mais que o Ibovespa lá fora. Acho que o Nasdaq caiu uns 5 essa semana, não foi? 3 e pouquinho. 3 e pouquinho? 3 e pouquinho. E a queda severa mesmo foi ontem, tá? Quinta-feira, Sim, logo sim. após o Logo Fed, após né? o Fed. Depois que o mercado digeriu. O Ibovespa também foi a mesma coisa. Entendeu? E a Bolsa Americana caiu 2%, a Nasdaq caiu um pouco mais de 2%, né? Foi mais ou menos isso. Tá caindo aproximadamente isso. A gente tá fechando o mercado agora, daqui a pouco, pode ter um pouquinho de diferença. E aí, a gente falando aqui do Copom, né? O Copom decidiu reduzir os juros em 0,50 pontos. Foi para 12,75 a nossa taxa de juros. Aqui, o Copom foi bem claro de que nas próximas reuniões a queda vai ser de 0,50. O mercado estava na dúvida se poderia vir algum corte adicional ali para 0,75. Ele usou o plural, né? Exato. Então, assim, ele foi bem claro nisso, mas ainda assim tem casa apostando que vai ter um corte de 0,75. O Itaú tá nessa ainda? O Itaú ainda tá nessa. O Itaú não mudou. Vamos esperar a ata do Copom que vai sair na próxima quarta-feira. O Itaú ainda acha que pode ter um corte de 0,75% lá para o final do ano. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Copom foi duro e um recado, e que eu achei até interessante, porque o recado duro foi direcionado para o governo, principalmente do governo manter a meta fiscal. Existe um barulhinho ali dentro do PT, do governo abrir a mão da meta fiscal de zerar o déficit o ano que vem. O mercado não acredita em déficit zero, tá? Esse é o ponto. Mas é importante que o governo tenha esse objetivo. Eu não vou alcançar déficit zero, mas eu vou ter esse objetivo, vou correr atrás dele. Então é isso que o mercado está esperando do governo. E o Banco Central deu um recado da importância do governo manter a meta de que ele já colocou, da questão fiscal. E o Haddad, em seguida, ele numa entrevista apoiou, falou que de fato o Banco Central está certo, que está alinhado, que tem Haddad que buscar. Apoiou, que bom, o Haddad apoiou o comunicado do Banco Central. Então, eu acho que esse aviso, né, que no balanço de riscos eles manteram igualzinho o texto sobre China, que a desaceleração chinesa é um empecilho quanto ao corte de juros, né, que diminui a arrecadação federal. Comentou um pouco do petróleo. Comentou também. um pouco do petróleo e comentou um pouco também dos Estados Unidos. Aí ele incluiu explicitamente um parágrafo novo, que fala da importância de seguir as metas fiscais para ancoragem nas expectativas de inflação. E no meu ver, esse parágrafo novo não foi nem um aviso para o governo, foi um aviso para a sociedade.
Lógico que o governo compõe a sociedade, mas o que ele quis falar? Galera, o juro não cai por gravidade. Eu sei que eu sou o malvado favorito de vocês, quando eu não quis abaixar juros no passado, mas o que eu tô fazendo agora é porque eu mantive esse negócio apertado por quase 2 anos, né? Ou mais que 2 anos, agora não sei. Então, pra mim, foi esse aviso, né? Pra todo mundo. Que, pô, vamos fazer nossa lição de casa pra eu poder fazer a minha? Ou um aviso para a ala radical do PT, né? O Eu Haddad acho foi mais pra até e sociedade. concordou. Mas vamos lá. Aí o que tivemos de notícia aqui que poderia ter um impacto aí para o Brasil, né? A gente estava falando da questão fiscal. Essa semana saiu mais uma notícia de pressão por aumento de gasto, inclusive que essas notícias, o pior é que vem às vezes de dentro do próprio partido, né? Você vê o Haddad tentando lotar de um lado e o partido dali do outro lado. Então a notícia que saiu foi de aumento de salário de servidores como parte da receita extra no ano que vem. Além disso, ao longo das últimas semanas, saiu notícias de tentar incorporar servidores de ex-territórios da União. O que é isso? A União era responsável por territórios como Roraima, então eles querem incorporar servidores que hoje são estaduais como servidores da União. Isso foi proposto pelo Randolfo Rodrigues, aumenta gasto do governo. Foi proposto pelo Randolfo Rodrigues, que é inclusive o líder do PT lá. Então, assim, o fato é que você tem ali uma pressão por aumento de gasto, um monte de pauta bomba lá, que se começar a estourar é um risco. Então, inclusive, quando o Haddad falou do que ele apoiava, o comunicado do Banco Central, ele falou que, inclusive, eu preciso da ajuda aqui do Congresso para que não tenha aumento de gasto, direcionando exatamente para isso. Tem um monte de pau da bomba aí, meu amigo. Se vocês aumentarem os gastos do jeito que estão esperando, aí sim que eu não vou cumprir a meta de déficit zero. Então, esse é o grande risco hoje local do ponto de vista fiscal. Para terminar, Brasil, rapidinho, 2 coisas: vendas no varejo acima do esperado, veio em 0,7 alto, a expectativa era 0,3%, mostrando ali que o Brasil continua com a economia resiliente. E aí saiu o IBCBR também, ele cresceu 0,44% em julho. O IBCBR, que é o PIB do Banco Central, né? É a métrica que o Banco Central usa para fazer cálculo ali do PIB. Veio acima da expectativa também, a expectativa era 0,3%. Eu acho que o governo, né, ele usa a premissa que a gente vai ter um crescimento bem sustentável, estrutural, acima do que foi realizado nos últimos 10 anos para conseguir cumprir com a meta fiscal. Né? Porque mais crescimento quer dizer mais arrecadação. Mas eu tava vendo uma live da Genial, né, eles têm um economista-chefe que chama Zé Matos Camargo, que é professor, enfim, um cara super culto. E ele comenta que ele entende que no segundo semestre, né, especificamente no 4º trimestre desse ano, a gente vai começar a ver uma desaceleração da economia. Né? E aí, como é que fica o fiscal se a gente não tem o crescimento que a gente espera e se a gente está subestimando as despesas? Né? O próprio INSS, qualquer projeção de economista está muito diferente do que aquele PowerPoint ali que o governo fez. Né? Parece ser 30 bilhões a mais de gasto que colocaram ali. Né? Tem muita crítica em relação a isso. Enfim, eu só faço esse ponto de interrogação, que eu realmente não sei a resposta. Tem. De fato, da parte do governo, do que ele colocou lá, das estimativas, tanto arrecadação e despesa, acho que a gente comentou semana passada disso, né? Comentamos. Tá exagerado, né? Dos dois lados, e de fato, talvez você tenha ali uma desaceleração contratada, que sinceramente, os economistas ultimamente estão errando, e não é por pouco. Eu até diria... erraram, né? Então, eu até diria que ao invés de focar nisso, faz sentido focar na questão de commodities. A gente teve a arrecadação federal, dados de arrecadação federal essa semana, e depois eu vou subir aqui, eu não tinha pego isso, mas a gente teve uma queda na arrecadação do governo em agosto. E, tecnicamente, a economia está indo melhor do que o esperado, então a gente não deveria ter essa queda. E por que teve essa queda? Pela queda do preço de commodities. A gente teve uma queda relevante no preço de minério, a gente teve uma queda relevante no preço de commodity agrícola. Então, isso trouxe para uma queda ali de uns 4,1% acima do que era esperado. Quando você pega ano contra ano, é maior ainda a queda. Então, sim, se a economia tiver uma desaceleração, você vai ter uma desaceleração na arrecadação, mas commodities vai ajudar muito a continuar, tanto mantendo a nossa economia para cima, a gente viu o setor agro puxando o PIB, quanto aumentando o nível de arrecadação, mantendo no nível elevado. Como a economia é subjetiva e ingrata, né, as previsões. Se você tem uma desaceleração da economia, o fiscal piora, mas a inflação melhora, em tese, né? Então, o que o Banco Central faz, né? Então, é um cabo de guerra danado ali, né? E aí você tem a outra questão, né? Se você tem a economia rodando relativamente bem, como a gente viu até então, por força de exportação, isso não tem um impacto direto na inflação. Então, a economia está andando bem,
né, a gente teve ali o agro no começo do ano puxando muito o nosso PIB, isso não tem um impacto direto. Então, hoje, olhando do ponto de vista de curto prazo, commodity para cima é super importante para o Brasil conseguir performar bem ao longo dos próximos meses até o ano que vem. Perfeito, Pedroso. Acho que eu termino aqui. Eu queria colocar mais um gráfico aqui, que eu acho que explica um pouco porque a economia americana ainda não desacelerou e porque as empresas estão conseguindo se manter tanto resilientes em termos de lucro gerado, né, caixa gerado. Em 18 meses, o Fed aumentou os juros em 5,25%. Né? Porém, os pagamentos de juros feitos por instituições não financeiras nos Estados Unidos caiu, mesmo com esse aumento de juros. Por que isso? Porque a empresa ela se capitalizou em 2020 e 2021, né, pagando 2, 3% de juros, né, uma empresa boa lá fora. Hoje, ela tem caixa, e esse caixa ela rende a 5%. Né? Então, quando você pega o custo que ela pagou para o mercado, quanto que ela consegue render hoje, o que ela gera, ele se contrapõe. Né? E é um efeito positivo isso, engraçado, Queria né? te trazer até um pedido para a próxima. Eu queria entender isso na prática, por exemplo, você pegando uma grande empresa americana, a Apple que tem um caixa gigante. Você já chegou a olhar isso no balanço deles? É tipo, cara, é uma coisa colossal, assim. Eles têm 200 bi de caixa, Então, né? esse diferencial de Eu juros... preciso ver na vírgula. Vamos trazer pra semana Boa. que vem, porque explica um pouco, né? O cara travou a dívida lá embaixo, né? Se capitalizou porque nem precisava de dinheiro, só porque tava barato mesmo. E hoje ele tem caixa, porque ele gera lucro pra caramba, e ele investe esse caixa pra render no 5%. Então, qual né? que é o caixa da Apple? 300 200 bilhões? bi, 200 bi? 200 bi. 200 bi, você pega um diferencial de 3% ali, é um número É um razoável. número bem razoável, né? Eu acho que explica um Interessante. pouco dessa resiliência. Só queria Legal. trazer esse gráfico aqui para vocês, mostrando que o pagamento de juros de empresas, mesmo com o juro mais alto em 20 anos, tá abaixo do que estava no passado. Legal. Então, ficamos por aqui. Mais alguma coisa? Só isso, Pedroso. Desejar um bom final de semana, né? Imagino que final de a gente tá semana. falando sexta, mas a galera deve estar vendo sábado e deve estar um baita sol. Então, para aqueles que desceram pra praia, né? Eu vou amanhã até fugir aqui da Grande São Paulo. Aproveitem com os familiares, né? Enfim. Quem tá em São Paulo, curtam os 36 graus que vai fazer. E ficamos por aqui. E pedimos amigavelmente também, né, pra gente poder estar gerando esse conteúdo, né, de fato com consistência, que vocês engajem com a página, pessoal, deixar aquele like, um comentário, compartilhar com um amigo interessado, que talvez não investiu ainda porque não conhece, né, de economia. A gente está aqui justamente para educar, né, esse mercado, essas pessoas, e trazer esse tipo de conteúdo bacana. Então, deixa o joinha aí que significa muito pra gente. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.